Fiquemos de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Se você não tem a sua Bíblia, pegue aí uma carona com o seu irmão do lado. Se você tem a sua Bíblia, está vendo alguém sem, ofereça em nome de Jesus a sua Bíblia para que possa compartilhar da leitura. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Como nós sempre pedimos aos irmãos, você vai manter sua Bíblia aberta, até para que a gente trabalhe com a Bíblia que você tem aí. Mas estamos já projetando aqui os versículos. Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Vamos ler em nome de Jesus. Está aqui a palavra, numa só leitura, numa só voz. Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja numa só voz, os versículos pares. Vamos lá? Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. A igreja. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. 40. 41 diz: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até... Quem é esse que até o vento... Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós cremos nesta palavra que acabamos de ler. Cremos no teu poder, cremos na tua glória, cremos que tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E queremos te pedir, Senhor, que algo vindo de ti, Senhor, seja operado na vida de cada um de nós. Meu Deus, ministra sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, que o teu Espírito esteja pronto a falar a cada coração, e que estejamos prontos a ouvir aquilo que o Espírito tem a falar conosco. Abençoa cada vida, abençoa cada irmão, e que saiamos desse lugar, ao término desse culto, com a certeza em que mais uma noite o Senhor abençoa as nossas vidas, abençoa nossas famílias. Me abençoa, Senhor, como pregador dessa palavra. Ó Deus, fala com todos nós, fale com todos nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Essa palavra, em Marcos no capítulo 4, é bem conhecida, vai falar o dia em que os discípulos mais o Senhor Jesus dentro de um barco passaram por meio de uma tempestade de vento e grandes ondas naquele mar. Algo interessante que nós vemos é que Jesus, naquele momento, você pode ler na sua casa com calma, tudo que antecede a esse capítulo 4 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Você vai ver que Jesus, nesse dia, ele passa a pregar na beira de uma praia. No início do capítulo 4 de Marcos vai estar dizendo isso. Marcos vai relatar que Jesus, ele começou a ser comprimido por uma multidão. Muitas pessoas começaram a lhe apertar, e ele pregando na praia. E a forma que se encontrou para que ele pudesse pregar, vamos dizer, com uma margem de segurança, né, com uma tranquilidade, porque entenda você que, sabendo que Jesus estava naquele lugar, muitas pessoas obviamente queriam tocá-lo, queriam segurá-lo de alguma forma. E Jesus, para poder pregar aquela palavra, ele entrou num barco e se colocou na beira daquelas águas para que pudesse assim anunciar a sua palavra. Você vai ver que
o Senhor faz aquilo que tinha que ser feito. O Senhor cumpre assim a vontade do Pai naquele momento. Você começa a entender que a vontade maior de Deus em nossas vidas não é só que recebamos milagres, é óbvio. Os milagres, é claro que são importantes na tua vida, mas eu não vejo o Senhor operar milagres na palavra, primeiro sem estar acompanhado de uma palavra. Você não vê o Senhor simplesmente operando milagres sem se preocupar com o resgate daquela pessoa. Então você começa a entender que Jesus aí não simplesmente queria fazer com que o cego enxergasse, o surdo ouvisse, o paralítico andasse. Não, ele queria trazer restauração àquelas vidas. Eu te pergunto, Deus mudou a sua personalidade hoje? Sim ou não, queridos? Não. Então significa que Deus, ele não quer somente operar milagres na tua vida. Deus, ele quer resgatar e restaurar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então você começa a perceber que Jesus, ele começa a pregar aquela palavra, né? E toda a multidão, eu creio, toda a multidão saiu dali maravilhada com aquilo que Jesus acabou de dizer para eles, tinha acabado de dizer para eles. Jesus está naquele barco, melhor dizendo, chama os seus discípulos, eles entram naquele mesmo barco. E olha aqui a palavra no versículo 35, naquele dia, vamos lá, 35 diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos. Em outras versões vai estar dizendo, passemos para outra margem. Uma coisa que eu quero ressaltar nesse versículo 35 é que está dizendo que, sendo já tarde, a hora já era avançada. Significa que Jesus havia passado muito tempo ensinando aquelas pessoas. E é lógico, a gente tem ensinado isso na escola bíblica, não podemos esquecer que naquele momento, Jesus, como diz a palavra lá em Filipenses, no capítulo 2, Jesus, ele nesse momento, ele abriu mão da sua glória. Jesus, ele estava disposto a viver as limitações humanas. Se era já tarde, se foi um dia exaustivo, é óbvio que o natural é que ele entrasse no barco e descansasse, dormisse, porque aquele barco, entenda isso, aquele barco representava não só para Jesus, mas para todos aqueles de seus discípulos, um lugar de segurança. Bem, você entendeu que Jesus entrou naquele lugar para que se sentisse seguro para pregar, lembra disso? Amém? Naquele lugar onde estava separado para que ali ele cumprisse a vontade do Pai. Foi naquele lugar, naquele mesmo lugar onde seus discípulos, os homens que estavam sendo ensinados por Jesus, aqueles homens, no lugar que deveriam encontrar segurança, se sentiram atemorizados. Atemorizados por quê? Porque passaram no meio daquele trajeto, passaram por uma grande tempestade de vento. Entenda isso. Não chovia, pelo menos a palavra não dá a entender isso, mas uma grande corrente de vento açoitava aquele barco, além de fazer, que é natural isso, você que já foi na praia num dia de grande ventania, é natural que com grandes ventos, grandes ondas também surjam no meio do caminho. O que eu quero dizer para você é que os discípulos tiveram uma grande lição naquela noite, um grande milagre que o Senhor Jesus operou, mas isso não é distante das nossas realidades normais, do nosso dia a dia. Todos nós, entramos num lugar que julgamos sentir-nos seguros, mas no meio de um período de segurança, somos surpreendidos por tempestades. Quantos podem dizer que têm passado por tempestades em suas vidas? Digam amém. Muita gente, hein? Não é absurdo passar por tempestade. Entenda, ontem nós estávamos fazendo nosso culto doméstico, né? E
algo que nós falamos lá, é que o problema não é a tribulação que você vive. O problema não é o problema não é o problema. O grande X da questão é o que essa tribulação gera na tua vida. O problema não são as tempestades, e sim como nós reagimos a elas. Tempestades, até o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, naquele barco, passou por elas. Até você, olha, meu irmão, e você imagina alguém que pregou o dia inteiro, operou milagres, fez maravilhas, entrou no barco, e eu não quero ser exagerado no falar que existia no coração dos seus discípulos, inclusive, o sentimento de dever cumprido. Você já se sentiu assim quando você vai na casa das pessoas, você ora por elas, você prega para elas, você as ensina, você faz aquilo que Deus realmente espera que você faça? Existe no nosso coração aquele sentimento de dever cumprido. E naquele sentimento, guarde isso, naquele sentimento de dever cumprido, existe uma falsa ilusão, na verdade, uma falsa esperança de que nada atravessará o nosso caminho. E é naquele sentimento, naquele momento que você fala assim: não, Deus é comigo. Não, Deus, estou fazendo a vontade de Deus, eu estou me envolvendo na obra de Deus, eu estou me lançando nas mãos do Senhor. Naquele momento é que a tempestade vem. Por isso, diga para a pessoa do seu lado assim: o problema não é a tempestade. Diga para ela assim: o problema é como você reage a ela. O tema da mensagem dessa noite é aprendendo com as tempestades. Vamos repetir isso? As tempestades, elas não vão deixar de existir. Amém? Você entendeu isso? As tempestades não vão deixar de existir. Mas se elas não vão deixar de existir, significa que tem algo que devemos aprender com elas. Se Deus permite, olha aqui para mim, se Deus permite que você passe por elas, significa que algo no meio delas faz com que você seja ensinado. Deus, Ele está nessa noite dizendo para você que Ele não vai te eximir, não vai te isentar de você passar por essas tempestades, mas que Deus quer mostrar para nós que existe algo no meio delas, no meio desse vento que sopra de lados que nós não conhecemos, desse mar que nos açoita e faz esse barco balançar. Algo quer ser transmitido para nós no meio da tempestade. Existem tempestades que, são vários os tipos de tempestade. Eu vou enumerar algumas delas só para que você desperte, para você falar assim: na minha vida é assim, realmente acontece assim. 3 tempestades só que eu quero passar para você. A primeira coisa que eu quero te dizer, a primeira tempestade é a tempestade que nos para. Existem tempestades que nos param. Olha, hoje é um dia chuvoso, não caiu essa tempestade toda, mas choveu o dia inteiro, e muitos ainda estão parados no trânsito, querendo chegar em casa, mas não conseguem em virtude da chuva. Meu irmão, quantas pessoas têm sido paralisadas com tempestades, com chuvas, momentos em que, na verdade, como temos falado, olha, algo quer ser ensinado para você, mas ao invés da pessoa extrair do que é bom daquela tempestade, a pessoa se paralisa, se trava, não consegue avançar. Então você vê que primeiro existem tempestades que nos param, amém? Você quer ser paralisado por tempestades? Segunda tempestade, a tempestade do inesperado. Você está no auge da sua vida, você está vivendo a sua rotina, o seu dia a dia normalmente, e aquela tempestade vem de forma que te assola. Meu irmão, a tempestade, você pode perceber que quando você está munido, você está provido de um guarda-chuva, ou você está de carro, ou você tem algo que te traz segurança, nenhuma tempestade te abala. É verdade ou não é? Mas às vezes vamos dizer que você saiu para trabalhar, o dia estava claro,
Você estava dentro do ambiente fechado. Ao sair daquele lugar, você viu o céu negro e tudo na tua vida começa a ficar agitado. Já viu? Você quer pegar o primeiro ônibus, você quer sair daquele ambiente, porque a tempestade do inesperado faz com que você fique agitado. Muitas das vezes, olha, eu já peguei muitas chuvas inesperadas na minha vida. Estou dizendo no sentido literal. Meu irmão, quando está chovendo, é verdade ou não é? Quando está chovendo, o negócio você vê, a rua começa a encher, você não lê nem o número do ônibus que está passando. O primeiro que vier, você faz o sinal e vai embora. Você vê que a tempestade do inesperado, aquela chuva que você não espera, faz você tomar decisões sem você pensar. É no meio do inesperado, você se sente pressionado a fazer alguma coisa. E talvez seja uma atitude que te leve à morte espiritual, ou talvez a acarretar consequências terríveis na tua vida. Você me entende, meu irmão? Então você vê que existe a tempestade, primeiro que nos para. Existem tempestades do inesperado, aquelas que você realmente se surpreende com elas. E existem tempestades que parecem que Deus está dormindo. Você está escutando o barulho da chuva, aquilo te preocupa, aquilo te causa pavor, e parece que só você está se preocupando com essa chuva. Você está falando para Deus: Deus, meu Deus, socorro! E parece que Deus não responde, sabe? Parece que você está meio sozinho no meio da tempestade. Então você vê que são tempestades comuns à nossa vida. Tempestades que nós vivemos todos os dias, inclusive nos dias de sol. Mas como eu disse, a tempestade do inesperado, a tempestade que parece que Deus está dormindo, a tempestade que te para, em todas elas, nós podemos extrair algo que nos faça aprender. Você vê, vamos ver aqui na palavra, como eu disse, o tema da mensagem dessa noite é aprendendo. Vamos lá, aprendendo. Primeira coisa que nós vamos aprender está no versículo 35. Vamos lá. Versículo 35, nós vamos dizer as frases e você, em nome de Jesus, vai gravá-la, vai gravar em seu coração, para que você saia daqui aprendendo com elas. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Meu irmão, Jesus tinha liberado uma palavra sobre os seus discípulos. Qual era essa palavra? Passemos para o outro lado. Jesus, na tradução que a maioria trouxe nessa noite, é: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. A primeira coisa que você vai aprender com a tempestade, você vai repetir junto comigo, é: devemos andar sobre a palavra. Que palavra é essa, meu irmão? Muitas das vezes o Senhor libera promessas sobre as nossas vidas e nós não cremos nela. Jesus naquele momento chegou para os seus discípulos e falou assim: passemos para o outro lado. Meu irmão, não importa o que tenha no meio do mar. Se Jesus fala que devemos passar para o outro lado, e olha, ele poderia falar assim, ó: passem para o outro lado. Você entendeu? Ele poderia dar uma ordem aos seus discípulos: olha, vocês vão entrar nesse barco e vocês vão passar para o outro lado, amém? Mas ele fala assim: passemos para o outro lado. Significa que ele está junto com a palavra que ele liberou. Se ele fala que eles chegariam ao outro lado, não importa a tempestade que se levantasse contra eles. A palavra está dizendo para você que nós devemos aprender a andar sobre as promessas que Deus libera sobre as nossas vidas. Meu irmão, Jesus, já existia sobre Jesus, claro, um propósito de que ele morreria em prol de um sacrifício de resgate. Você acha que Jesus morreria afogado? Você acha que aquele barco iria naufragar?
Meu irmão, Jesus fala assim, ó, passemos para o outro lado. Significa que aqueles discípulos entraram no propósito que havia em Jesus Cristo naquele momento. Não importaria o que se levantasse, poderia parecer o que fosse, mas se o Senhor falou que eles passariam para o outro lado, era uma garantia de que aquela palavra se cumpriria. Então, em nome de Jesus, vamos aprender isso, ó. Ande sobre a palavra. Creia nisso em nome de Jesus. Você crê? Meu irmão, ande sobre a palavra. Se existe uma promessa sobre nossas vidas de que nossa família será resgatada, basta nós estarmos onde Cristo está, que esta promessa se cumprirá. Não importa a tempestade que se levante. Se é a tempestade do inesperado, se é a tempestade que tenta te parar, se é a tempestade, pode até aparecer tempestade que parece que Deus está dormindo, mas se o Senhor falou que você chegará ao outro lado, é uma garantia de que você pode andar sobre essa palavra. Amém? Se você crê, diga aí bem forte, amém. Diga eu creio nisso. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprende com a tempestade é ande sobre a palavra. Amém? Existem promessas de Deus sobre a tua vida? Existem palavras do Senhor sobre a tua vida? Então diga para a pessoa do seu lado aí, ó, ande sobre a palavra, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está atrás de você, ande sobre a palavra, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, você vê aqui no versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Vamos lá, bem forte a igreja. Cala-te. Vamos lá, vamos repetir o que Jesus disse. Cala-te. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele libera duas palavras aí. Cala-te. Primeiro, a palavra vai dizer que ele repreende. Primeiro ele repreende o vento. Depois ele fala para o mar. Vamos lá? Primeiro ele repreende o. Depois ele fala para o. O que ele fala? Cala-te. Meu irmão, sabe o que acontece no meio das tempestades? Sabe o que acontece no meio das tempestades da vida? Muitas das vezes nós somos influenciados pelo meio. Muitas das vezes nós somos influenciados pelo ambiente. É natural que se você pegar uma tempestade desprevenido, você se molhe. É ou não é? Tempestade, estamos falando de chuva. Você está no meio da tempestade, você se molha. É verdade ou não é? Você está igual ao ambiente. Então aquela palavra que Jesus está falando, olha, cala-te. Jesus estava dizendo ao ambiente o que deveria ser dito aos seus discípulos. Naquele momento da tempestade, os discípulos começaram a ficar desesperados. Meu Deus, nós vamos morrer. Olha, eu acho que Deus me esqueceu. Você lembra? Eu acabei de dizer isso para você, que nós muitas das vezes deixamos de ser influenciados pelo ambiente. Se o ambiente é perturbador, se nós não vigiarmos, somos alcançados por esse ambiente. Se o ambiente é de tempestade, nos sentimos contagiados com ele. E o que o Senhor está ensinando, a segunda coisa que você aprende com a tempestade: não se deixe influenciar, melhor dizendo, não se deixe influenciar pelo ambiente, seja ele qual for. Paulo vai dizer algo tremendo, que olha, ele aprendeu a viver em toda e em qualquer circunstância. Sabe o que ele estava dizendo nas entrelinhas? Ele fala, foi no meio da fome, no meio da tribulação, no meio da espada, no meio da perseguição. Sabe o que ele está dizendo? É que ele aprendeu a viver sem ser influenciado por um ambiente de ruína.
Naquele momento ele estava falando o seguinte: Jesus estava repreendendo o vento e mandando o mar se acalmar e se calar. Era a ordem que Jesus queria dar para os seus discípulos, para que eles se acalmassem e se calassem. No meio da tempestade você quer gritar, no meio da tempestade você quer chutar o balde, no meio da tempestade você às vezes quer até pular do barco. Mas Jesus está falando para você, Ele não fala só para o vento e para o mar, não. Jesus está falando para nós, está passando pelo meio da tempestade, acalma-te e aquieta-te. Muitas das vezes você ganha mais no silêncio do que com 1000 palavras. Quantas oportunidades nós perdemos na vida porque falamos demais. Tantas das vezes você saiu do seu trabalho, saiu de um ambiente conturbado, um ambiente terrível. Aí você chega na tua casa influenciado pelo meio, influenciado pelo ambiente. Aí sabe o que acontece? Você libera tudo aquilo que você se deixou influenciar. E Deus está falando para você, está passando pelo meio da tempestade, não se deixe influenciar pelo ambiente. Deus está falando para você, acalma-te e aquieta-te. Sabe, olha que coisa louca. Sabe o que o seu... Você pode me achar um louco no que eu vou falar agora. Sabe o que os discípulos deveriam estar fazendo naquele momento de tempestade? Dormindo. Tem momentos que é para que você peleje, esteja à frente de uma batalha. Claro que o Senhor vai à frente da nossa frente, mas tem momentos que você tem que descansar. Tem irmãos que não conseguem descansar no Senhor, estão sempre agitados, estão sempre questionando ao Senhor: Senhor, é agora? É hoje? Vai acontecer hoje? É amanhã? A pessoa não consegue descansar. Quando nós não descansamos, nós mostramos para Deus que nós não estamos crendo. A tarefa, a parte mais difícil do crer é o esperar, é o descansar. Temos que aprender a descansar. Será que no meio de uma tempestade é propício que você descanse? Sim ou não? Naturalmente. Sim ou não? Não. Naturalmente não. Mas olha, naturalmente é que você seja influenciado pela tempestade. Mas para isso nós servimos a um Deus que move o sobrenatural, para que no meio de uma ruína você viva um tempo de graça, num tempo conturbado você viva um tempo de paz, num tempo de peleja você descanse. É um Deus de paradoxo, mas é um Deus que nos abençoa dessa forma. Você crê? Então, irmãos, aqueles discípulos, na verdade, poderiam estar fazendo o que Jesus estava fazendo. Será que Jesus parece, você vê na fala dos discípulos, dá a entender que a ideia que eles tinham de Jesus naquele momento era que ele era irresponsável. Eles falam assim, ó: Senhor, não te importa que pereçamos? Está chamando Deus de irresponsável, o Senhor de irresponsável. Às vezes nós fazemos isso nas nossas orações: Senhor, será que tu não está me vendo? Deus, será que tu não está vendo a minha luta? Senhor, será que tu não está vendo a tempestade que eu tenho vivido? Meu irmão, diga para a pessoa do seu lado: aprenda a descansar em nome de Jesus. Você crê? Duas coisas já aprendemos. A primeira é andar sobre a palavra. A segunda é que você não deve, de forma alguma, ser influenciado pelo ambiente, pelo meio. Pode estar caindo o mundo, mas olha, é Deus quem nos sustenta. Neemias no capítulo 8 vai dizer: a alegria, mesmo no momento de tristeza. Você vê que a palavra não diz que a alegria do Senhor é a nossa felicidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Você está alegre em Deus quando você está de pé. A alegria do Senhor é quando estamos de pé, firmes, amém? Você está firme aí?
Está firme aí? Então você pode dizer: a alegria do Senhor é a nossa força, porque é a força de Deus que nos mantém de pé. Você pode estar chorando, mas você pode dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é para nos fazer sorrir, é para nos manter de pé, em nome de Jesus, amém? Terceira e última coisa que vamos aprender nessa noite sobre as tempestades. Você vai ver aqui no versículo 38. E Jesus, e ele aqui, versículo 38, e ele estava... Onde ele estava, irmãos? Vamos repetir aqui: ele estava, mais uma vez, e ele estava sobre, meu irmão, deve ter sido a visão mais transcendental do planeta. O barco sendo sacudido pelas ondas e pelo vento, e Jesus dormindo na popa com uma almofada, ainda estava confortável, sabe? Lembra que eu falei que existem tempestades, parece que Deus está dormindo, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus está nem aí. Você perde essa visão, você deixa essa visão de lado se você começar a entender onde é que Jesus estava naquele momento. Primeiro, você vê que ele fala, que quando nós aprendemos que nós devemos andar sobre a palavra, você entendeu que ele fala: passemos para o outro lado, significa que ele está junto contigo. Segundo, a ordem que Jesus dá, olha isso, a ordem que Jesus dá para o vento e para o mar, foi liberada de fora do barco, querido? De dentro do barco. Significa que no meio de um ambiente transtornado, é o lugar onde uma palavra de milagre é liberada sobre a nossa vida. E terceiro, Jesus poderia escolher qualquer lugar para estar, mas você vê que a palavra destaca que ele estava dormindo. O barco ele é formado por duas partes principais, são muitas partes, mas duas partes principais: é a popa e a proa. A popa e a proa. Você sabe, olha só, a popa é a parte traseira do barco. Conseguiu imaginar aí na tua mente? A proa, parte da frente. Se você estiver, imagina no Titanic. Quantos já viram esse filme Titanic? Quem chorou, abaixa o braço. Nunca chorei vendo não, mas é um filme muito bonito. Você vai ver que a proa é o lugar onde as pessoas veem as coisas. Quem está na proa dá a impressão de que vê as coisas primeiro. E muitas das vezes nós nos desesperamos no barco, porque se Jesus estava na popa, os discípulos estavam à frente, e parece que eles estavam vendo algo que ele não estava vendo. Muitas das vezes nosso olhar dá-nos a entender que estamos vendo coisas que Deus não vê. Às vezes queremos lembrar o Senhor: Senhor, olha aí, vai bater, Senhor. Mas olha, sabe para que serve a popa do barco? A popa do barco é o lugar onde o barco é direcionado. Quer fazer o barco ir para o lado? Não é na proa, é na popa. Simbolicamente, sabe o que nós podemos dizer? É que o lugar do controle daquele barco estava nas mãos do Senhor. Teu barco parece que vai afundar, mas o Senhor está na popa, é Ele que controla. As coisas estão nas mãos do Senhor. Você pode estar vendo, parece até que vai bater, mas quem comanda está no lugar de controle. Parece que vai afundar, parece que vai sacudir para tudo que é lado, mas se o Senhor está na popa do nosso barco, você pode crer que o controle de todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Você crê? Você crê mesmo? Diga assim: eu creio, em nome de Jesus. Aplauda Ele aí, em nome de Jesus. Diga: eu creio.
Se Ele está lá, se o Senhor está lá, o controle está nas mãos dele. Se Ele está dormindo, significa que mesmo assim as coisas não fugiram do seu controle. Amém, querido? Está sacudindo o teu barco? Tá. Permita que o Senhor esteja na popa. Deixa que Ele guie o teu barco. Deixe que Ele controle. Você pode até ver e falar assim: meu Deus, vai bater. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Se colocamos o Senhor em nosso barco, você vê que o milagre é operado de dentro do barco. Deus está conosco no barco. Se Ele fala passemos para o outro lado, significa que se o Senhor está no barco, é uma garantia de que chegaremos ao outro lado. Em nome de Jesus, 3 coisas aprendemos com as tempestades. Primeiro, meu irmão, ande sobre a palavra. Segundo, não seja contaminado ou contagiado pelo ambiente. E terceiro, permita que o Senhor esteja na popa, porque o controle é dele, a direção é dele, o Senhor é quem guia, o Senhor é quem controla. Permita que Deus esteja direcionando a tua vida em nome de Jesus. O vento pode até bater, porque ele não vai nos eximir de passar pelas tempestades, pode até sacudir o barco, mas a garantia de que ele permanecerá de pé é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você em nome de Jesus.